Olá! Que alegria estar aqui novamente com vocês. Eu sou a professora Luciana Nobre, gerente de desenvolvimento curricular, e hoje nós vamos começar mais uma etapa do nosso programa de formação continuada em serviço para professores da rede pública estadual. Queremos agradecer todo o apoio recebido da nossa secretária estadual de Educação, professora Ana Passini, da diretora-geral de Educação, professora Irani, da nossa coordenadora de acompanhamento e informação educacional, Isis Cúbia, e também dos nossos professores formadores, Erickson Silva e Adriana Marques. Hoje é um dia muito especial porque estamos transmitindo a nossa formação direto do nosso núcleo de inovação aqui de Porto Velho. Esta é mais uma ação do Governo do Estado em parceria com o Governo Federal que tem como foco apoiar a formação continuada de professores, além do trabalho de forma híbrida para os estudantes da nossa rede pública estadual. Pessoal, na semana passada nós tivemos a primeira formação, a primeira etapa, e trabalhamos com vocês, com a professora Adriana Marques, a etapa 1 de língua portuguesa. Nessa semana, nós iniciaremos com o professor Erickson, trabalhando com vocês o primeiro módulo da formação continuada em matemática e, em seguida, amanhã, todos os professores de língua portuguesa juntinhos também para a segunda etapa do programa de formação em língua portuguesa. Sendo assim, quero agradecer todo o apoio das superintendências regionais de educação, agradecer também todo o apoio dos gestores escolares, coordenadores pedagógicos, que não mediram esforço para organizar os trabalhos nas escolas, para que nós pudéssemos realizar mais essa etapa de formação continuada de forma síncrona para todo o estado de Rondônia. Agradeço também todo o apoio recebido dos professores que têm participado ativamente desse processo formativo. Não posso deixar também de falar do apoio que temos recebido da mediação tecnológica por meio da cedência de profissionais que estão nos apoiando também nesse momento. É muita coisa boa que tem acontecido, nós queremos que o programa de formação continuada seja um sucesso, então aproveitem a formação de hoje. Eu estou saindo, vou chamar aqui o nosso professor Erickson Silva para dar continuidade aos trabalhos de hoje. Até mais! Bom, então já estamos por aqui para começar a nossa formação de matemática para os nossos professores de todo o estado de Rondônia. Então, como nossa chefe falou, a Luciana disse que estamos aqui inaugurando, né, estreando nosso estúdio. Então, é um momento de muita alegria para todos nós aqui do nosso estado, tá? Para trazer essa formação até vocês. Bom, então, já vamos aqui para a nossa tela, né, trazer a nossa formação. Olha só, a primeira etapa vai falar sobre espaço e forma. Então, assim, o que nós temos aqui? Primeiro, nós temos que conhecer, então, como que foi o nosso desempenho, né, do nosso estado de Rondônia. Então, vejamos que tem aqui várias habilidades, né, com índices muito baixos, e o que nós pretendemos aqui, então, é elevar esses índices, né? Então, podemos ver aqui que nós temos aqui alguns índices, né? Por exemplo, aqui como o descritor número 8, né? Que teve 11%. Então, ele vai ser um dos nossos, das nossas habilidades foco para que nós possamos trabalhar aqui e elevar ainda mais esses índices, né? Então, o intuito é que todos eles possam ser, de fato, elevados, né? Mas como nós faremos isso? Bom, então aqui eu tenho alguns descritores, né? Eu tenho os descritores, por exemplo, o descritor 1, identificar a localização, movimentação de objetos em mapas, croquis e outras representações gráficas, né? Por exemplo, ele teve 60% dos acertos entre os alunos do nono ano, né? O descritor 2, identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais relacionadas com as suas planificações. Esse descritor teve um quantitativo de acerto de 47%. Né? Então veja que
esse descritor 3 também está muito baixo ainda, né, entre os alunos do nono ano. Qual que é o descritor 3? Identificar propriedades de triângulos para comparação e medidas de lados e ângulos. Veja que apenas 28% dos alunos acertaram esse descritor, né? E assim por diante. O que eu quero trazer aqui para que a gente já comece a trabalhar de forma mais concisa com os nossos alunos? Nós temos aqui 6 descritores que estão todos eles envolvidos dentro da unidade temática, espaço e forma. Aqui nessa outra tela nós temos o quê? Já o descritor 8, que é o que eu citei, que está com índice bem baixo de acerto entre os alunos. Então, o que nós temos que trabalhar já de imediato para que ele consiga compreender melhor esse descritor, compreender melhor o que ele deve fazer, né, para atingir uma proficiência a qual a gente consiga elevar aquele índice de 11%. Então, olha só, resolver problemas utilizando propriedades dos polígonos, soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo de medidas de ângulos internos nos polígonos regulares. Então, basicamente, eu estou falando sobre propriedades de polígonos regulares, né? Então, fazer com que o aluno entenda exatamente o que é um polígono regular, né? Aí depois trabalhar com eles as propriedades. Mas de que forma que eu posso fazer isso, né? Eu posso fazer isso de uma maneira mais concreta, vamos dizer assim, né? Uma maneira de fazer uma aula, uma oficina dentro de uma aula, né? A qual ele manipula ali objetos, folhas, né? Algo mais palpável realmente, né? Para que ele possa visualizar todas essas propriedades. Ele sabe o que é uma diagonal, ele sabe o que é uma aresta, o que é um vértice, né? Como é que eu faço para encontrar a medida de um ângulo interno e assim por diante, né? E aí, o que nós temos mais aqui ainda? O objetivo da nossa etapa. Enche a tela, por favor. Olha só, o objetivo dessa etapa é capacitar professores de ensino fundamental e médio para compreender e aplicar conceitos de geometria. O que mais? Desenvolvendo habilidades para calcular áreas, volumes e distâncias, né? E aprimorar a percepção essencial dos alunos através da observação, identificação de padrões e resolução de problemas, né? Então, quando eu tenho essa parte muito bem desenvolvida nos meus alunos, né? Ou seja, ele identificar padrões para poder resolver seus problemas, né? Ele começa a generalizar. Então, quando eu estou colocando esses conceitos, né, de padronização, de generalização, eu estou já incluindo a questão do letramento matemático, né? Que é também ele poder representar essa forma de escrita, essa forma do cálculo de várias maneiras, seja através de um gráfico, seja através de uma planilha, né, seja através de uma tabela. Então, ele vai realmente tendo toda essa questão de representações. Então, isso denota que ele está cada vez mais familiarizado com aquele conteúdo, com aquela habilidade que nós estamos tratando, ok? Então, olha só, em qual plataforma buscar informações sobre os resultados do Saero? Porque toda vez que eu preciso fazer aqui uma avaliação diagnóstica, nós vamos trabalhar também com as habilidades lá do Saero, né? Lá já está posto como que o aluno foi avaliado, como que estão os resultados, tanto no contexto geral, né, em se tratando de estado, quanto mais específico, né, por exemplo, por município, por escola, e até mesmo consigo ver o resultado do aluno, né, quantas que ele errou, quais que ele errou, né, principalmente, né, quando eu falo assim, qual a habilidade que o aluno tal ainda não atingiu. Então, dentro dessa plataforma que eu vou mostrar aqui agora, é a que eu vou conseguir visualizar para que ele consiga, para que eu, professor, entenda qual é a dificuldade ainda que o meu aluno tem, quais habilidades ele ainda não atingiu, ok? Bom, enche a tela aqui para a gente, por favor, meu diretor. Olha só que legal. Aqui eu tenho a plataforma do Saero, né? Então, se você digitar lá no Google Saero 2023, vai aparecer já no primeiro resultado
esse site aqui. E aí lá eu tenho, por exemplo, tudo que eu precisar sobre o Saero, eu tenho também coleções de livros e outras questões que ele possa aplicar. Eu tenho aqui resultados, né? E aí eu posso analisar tanto por escola, por município, o geral também, né? Eu tenho também orientações didáticas para poder trabalhar essas questões com os alunos também, ok? Então, eu vou entender como é que funciona aqui o sistema de avaliação do Saero, né? Eu vou entender sobre a plataforma, e aí aqui tem também, de novo, né, as coleções e ideias inspiradoras para poder trabalhar essas habilidades que de repente não ficaram tão bem destacadas assim ainda, né? Então aqui, as orientações para a prática pedagógica do descritor foco, né, como já falei, nós vamos trabalhar aqui o descritor 8, que é resolver problemas utilizando propriedades dos polígonos, que seria, no caso, soma de seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo de medida de cada ângulo interno dos polígonos regulares. Então, como é que eu posso fazer isso? Nós podemos explorar, fazer uma exploração visual, como já falei, né? Utilizar recursos visuais como desenhos, figuras geométricas, softwares de geometria dinâmica, pode ser, por exemplo, o GeoGebra, né? Outros aplicativos que estão disponíveis também, para que possa ajudar os alunos a visualizar e entender as propriedades desses polígonos. O que mais? Atividades práticas, né? Eu posso fazer o quê? Propor atividades práticas onde os alunos possam medir ângulos e lados de diferentes polígonos, calcular a soma desses ângulos internos e externos também, né? Isso pode ser feito com materiais simples como régua, transferidor, enfim, né? Problemas contextualizados, por exemplo, apresentar um problema que evidenciam, né, ou na verdade envolvam situações do dia a dia onde a propriedade dos polígonos são aplicáveis, por exemplo, calcular a quantidade de material necessário para construir uma cerca em forma de um polígono, né? Então também eu posso fazer ali, fazer a esquadrilha de uma casa, né? Eu sei que no telhado tem aquele formato triangular, eu posso pegar ali também e fazer com que ele descubra essas propriedades, né? E aí, olha que legal aqui, ó. Para poder passar para os alunos como é que ele vai ser avaliado, eu preciso também fazer com que ele entenda como é que vem o item de um SAEB, de um Saero, né? Isso daqui já foi mostrado que quando eu tenho aqui a questão, né, o item, ele vem o enunciado, né, que vai ser o nosso contexto, tá bom? Então, o enunciado ele vai vir informações importantes para que eu possa entender melhor a questão. Aí, geralmente, vem o suporte, tá? Tem algumas questões que ele não tem o suporte vai ser o quê? Vai ser a figura, tá? Para ilustrar o meu enunciado. Então, basicamente, eu tenho aqui, mais uma vez, o enunciado e a figura, né? Ou seja, o suporte, ele vai me dar todo o contexto para que eu possa executar o cálculo. Mas o que eu devo calcular exatamente? Aí, quem vai me dizer isso é o comando. Tá bom? Então veja só o comando aqui, ó. Vamos primeiro no enunciado. No enunciado diz assim: Pedro está situado no ponto P, né? Então eu olho para o suporte, tá lá o ponto P. Quando avista o topo de uma pista de skate, conforme ilustra a figura abaixo, desconsidere a altura de Pedro. Aí o comando é o que é para fazer, né? Tá bem aqui, ó. Qual é a altura em metros dessa rampa, né? Ou seja, da rampa de skate? Então, mais uma vez aqui no suporte, está aqui representado pela letra X. E aí, continuando, eu tenho o quê? Eu tenho as alternativas de respostas, né? Eu vou ter um gabarito. O que é o gabarito? Seria a resposta correta, né? E aí eu tenho as outras três alternativas que são chamadas de distratores, que são as respostas não corretas, vamos dizer assim, as respostas erradas, tá?
Só que nessa questão aqui, os destratores, tá bom? Eles têm um nível de proficiência também. Quando o algoritmo vai me dar lá o resultado do aluno, ele vai fazer uma leitura basicamente assim. Ah, por que que o aluno... volta para mim aqui, por favor, agora. Então, por que que o aluno marcou 25, né, nessa questão? Ah, de repente, porque ele fez... Opa, pronto. Por que que ele marcou 25? De repente, ele fez aqui 5 vezes 5 ou 5, enfim... não é ele não aprendeu corretamente como se calcula ou como se comporta aqui a semelhança de triângulo para poder resolver uma questão como essa. Ah, por que que ele marcou 20? Sei lá, porque ele fez aqui, esse aqui é 10, aqui seria o dobro. Enfim, a questão vai ter ali um algoritmo, né, para fazer a leitura e saber qual é a habilidade que o aluno atingiu. Na verdade, se ele marcou uma desses destratores, ele não atingiu a sua habilidade na sua plenitude, né? Uma dessas respostas, né, ele vai ter ali a nota, vamos dizer assim, zerada, porque a questão pode entender que para marcar aquela alternativa, né, para ter marcado aquele destrator, ele pode ter chutado a questão, ou seja, ele não tem conhecimento nenhum sobre a questão e simplesmente ele marcou de forma aleatória, portanto, ele acaba tendo uma nota zerada, que seria a proficiência de quem marcou uma questão de forma aleatória, ok? Então, mais uma vez, resumindo o que nós temos, questão, né, o item de um SAERO, de um SAEB, ele vem o enunciado, né, que aqui é o meu texto base, ele vem o suporte, que é a figura, é uma tabela, é um gráfico, né? Ele vem o comando, ou seja, o que eu devo exatamente fazer, e aí os destratores. Então, por isso que é importante mostrar isso aqui também para o nosso aluno, porque ele vai entender como é que ele é avaliado, né? Ele vai entender como é que vem uma questão, porque muitas vezes ele fala assim, eu não entendi o que é para fazer, né? Então, leia com atenção, né? Veja que aqui no seu suporte, né, o suporte, eu tenho aqui informações para conversar com o enunciado também. E aí, através disso aqui, olha para o comando e aí eu tenho exatamente o que é para fazer. Perfeito? Então, antes de alguns alunos marcarem de forma aleatória, né, tentem criar uma relação entre esses termos aqui para a gente conseguir compreender melhor e, quem sabe, responder de maneira correta. Ok? Então, prosseguindo aqui, olha só, volta para a tela de novo, por favor. Então, eu tenho aqui, eu trouxe uma questão, né, do tipo seleções de múltiplas respostas, ou seja, vai ter mais de uma resposta correta, tá? Da unidade temática de geometria. Eu vou trabalhar aqui com a habilidade 27 lá do 7º ano, porque conversa bastante com esse descritor que estamos tentando mostrar para vocês, tá? E aí, a descrição dessa aprendizagem que nós pretendemos aqui é deduzir a medida do ângulo interno de um polígono regular convexo a partir de decomposição de polígonos em triângulos. Vamos ver qual é a questão. Antes da questão, a habilidade de ser trabalhada, mais uma vez, está lá da BNCC, nosso referencial curricular, que é calcular medidas de ângulos internos de polígonos regulares, sem o uso de fórmulas e estabelecer relações entre ângulos internos e externos de um polígono. Preferencialmente vinculado à construção de mosaicos e de ladrilhamentos. Então, por enquanto, nós vamos resolver questões aqui sem o uso de fórmulas, tá bom? Então, mais uma vez aqui, nós temos o enunciado. Uma empresa fabrica guarda-sóis personalizados. Para isso, ela utiliza uma lona no formato de octógono regular e a divide em 8 triângulos congruentes, os quais são pintados de cores diferentes, de acordo com o padrão escolhido pelo cliente. Para que todos os triângulos sejam do mesmo tamanho, um de seus vértices fica exatamente no centro. Então, como eu falei, né? Eu tenho aqui o suporte, eu tenho aqui o enunciado, e aí eu tenho algumas informações que vão estar lá no nosso suporte também, né? Estão no centro do octógono e os outros dois vértices, né? Os outros dois coincidem com dois vértices adjacentes do octógono.
A figura mostra um desses guarda-sóis com alguns de seus ângulos destacados. Então, está aqui o ângulo C em destaque, né? Eu tenho aqui o ângulo A e também tenho o ângulo B. E aí, como eu tenho triângulos congruentes, né? Eu tenho aqui esse ângulo B também adjacente ao ângulo A. Então, veja que eu posso estar resolvendo essas questões com os alunos e mostrando, né, ali as propriedades e discutindo com eles também, tá? Considerando a lona do guarda-sol apresentado e seus ângulos, assinale todas as sentenças que forem verdadeiras. Então, veja, aqui eu tenho o quê? O comando. O que eu vou fazer? Marcar todas as sentenças verdadeiras. Então, a gente já informa para o aluno que o plural denota que eu tenho mais de uma alternativa correta, né? Então, assim, aí o aluno vai analisar. A soma dos ângulos A, B e C é igual a 180 graus? Então, se eu voltar aqui, ó, eu vejo que A, B e C são ângulos internos de um triângulo, né? Portanto, se ele compreendeu bem o conceito de triângulo, né, as propriedades de um triângulo, ele vai saber que a letra A está correta, né? Então, o ângulo AB e C é igual a 180 graus, né? Os professores aí que já estão olhando para cá, né, para a nossa tela, já pode ir respondendo no chat aí quais são as três, olha só, eu já dando um spoiler, né, quais são as três corretas, né? Eu já denunciei aqui quantas tem corretas, enfim, né? Com esse octógono, pode ser dividido em 8 triângulos, pode ser dividido em triângulos, na verdade, né? Conclui-se que a soma das medidas de todos os ângulos internos de um octógono também equivale a 180. Então, veja que esse descritor, né? Na verdade, esse destrator, tá? Já estou entregando que é um destrator, não é um gabarito. Ele fala que se pode ser dividido em triângulos, aí o aluno puxa, triângulo tem soma interna de 180 graus. Aí conclui aqui, né? Todos os ângulos internos do octógono também equivalem a 180 graus. Então, na verdade, aqui, se a soma dos ângulos internos aqui eu tenho 180 graus, né? Se eu for observar aqui todos os ângulos internos, né? Ele vai ser bem maior do que os 180 graus. Né? Então, por aí você já descarta a letra B, ok? A soma dos ângulos A e B representam um dos ângulos internos desse octógono, que é 135 graus. Então, essa a alternativa C, ele já falou o quê? Que a soma de A e B, né, equivale a 180 graus, que seria a soma de seria um dos ângulos internos desse octógono. Então, daqui a pouco a gente vai resolver para comprovar isso daqui, né? Os triângulos resultantes da divisão da lona do guarda-sol são isósceles. Então, aqui, mais uma vez, propriedade, né? Se eu tenho aqui um vértice que está no centro e ele distribui aqui, ó, essas arestas, né, formando um triângulo, o que acontece? Se é um polígono regular, eu tenho aqui dois lados iguais, né? E esse outro aqui, ele vai ser diferente, né? Ou seja, eu tenho sim um triângulo isósceles, né? Dois lados iguais e outro diferente. Então, mais uma vez, eu consigo concluir que a alternativa D está correta simplesmente pelo uso da propriedade, né? Então, letra A eu entendi pela propriedade e letra D também pela propriedade. E a letra C nós vamos fazer aqui um cálculo para comprovar se ele está correto ou não, ok? Primeiro, vamos determinar quanto que mede o ângulo central desse octógono, né? Se eu tenho aqui, ó, 8 ângulos iguais a esse, né? Ou seja, eu já escrevi aqui que eu tenho 8 ângulos C, que vai dar ao todo 360 graus, né? O ângulo de uma volta completa. Fazendo aqui o nosso cálculo bem rapidinho, né? 360 dividido por 8, eu tenho o ângulo C, né? Ou seja, um ângulo interno igual a 45 graus, perfeito? Agora eu consigo determinar aqui, ó, que A mais B mais C é igual a 180, porque são os ângulos internos deste triângulo, certo? E aí eu sei que o C vale 45, né, que já encontramos aqui, ó.
tá? Então, A mais B é igual a 180 menos os 45 graus que está aqui, né? Ou seja, A mais B é igual a 135 graus, como me diz aqui a alternativa C, né? Então, portanto, através da propriedade, denotamos que isso aqui está correto, a letra D está correto, e agora, através desse pequeno cálculo aqui, né, que poderia ser feito de forma mental, inclusive, né, eu consigo determinar que a letra C também está correta, certo? E aí, se eu quisesse aprofundar um pouquinho mais, né, saber quanto que é um ângulo interno, a soma dos ângulos internos de um octógono, é só fazer aqui, né? Eu vou ter 8 ângulos como esse daqui, né? 8 ângulos como esse. Ou seja, 8 vezes 135, nós temos ali 1080. Perfeito? Bom, enche a tela, volta aqui para mim, por favor. Então, o que nós fizemos até agora? Nós mostramos como que o aluno pode resolver uma questão dessa, né? Como que ele pode traçar estratégias para poder concluir quais são as alternativas corretas, né? Então, esse é o nosso papel em meio aos itens do Saero, a questão da proficiência em matemática, é ele entender como que eu vou calcular. Então, veja que nem todas as questões nós precisamos realmente calcular, né? É lembrar de uma propriedade, recordar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, aí eu já consigo transmitir esse conhecimento para outras questões também, né? Então, aqui eu tenho aqui, mais uma vez, como resposta correta A, C e D. E aí, ele me mostra também, né, um gabarito, por exemplo, se o aluno tivesse marcado apenas A e C, né? Ele não marcou a letra D como correto, o que significa? Que tem alguma propriedade, que tem alguma proficiência que ele não garantiu ali o 100% desse conhecimento, né? Então, ele também dá um diagnóstico dessas alternativas que o aluno possa ter marcado aqui. Vamos ver? Então, olha só. Mais uma vez aqui, a tela cheia, por favor. Olha só. A resposta correta consiste em analisar exclusivamente a opção A, C e D, né? Lembrando que a letra B estava equivocada, estava errada, né? Este item demanda do estudante a seleção das sentenças verdadeiras, como relação ao octógono regular apresentado. Para isso, ele precisa primeiramente reconhecer que o octógono é um polígono regular, né? Então, mais uma vez, está aqui a imagem e ele precisa ter esse reconhecimento aqui dessa propriedade, que o octógono é um polígono regular. Composto de 8 itens, né? Composto de 8 lados iguais e 8 vértices. Em seguida, com base na informação e no detalhamento do comando do item, o estudante precisa reconhecer que o octógono poderá ser decomposto em 8 triângulos isósceles congruentes, né? Então, aqui, mais uma propriedade a ser destacada, né? Pois os lados do octógono têm a mesma medida, dado que um dos vértices está no centro da figura, gerando 2 lados iguais. Então, mais uma vez, veja que eu tenho aqui informação que estava contida lá no nosso enunciado. O estudante precisa observar ainda que esses 8 triângulos terão um vértice no centro do octógono e, consequentemente, o ângulo central do octógono estará subdividido em 8 ângulos. Ele deve concluir que, então, que cada ângulo desses medirá 45 graus, visto que 360 dividido para 8 resulta em 45. Assim, o estudante pode recorrer à informação de que a medida da soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? Desse modo, cada um dos triângulos em que o octógono foi subdividido terá um ângulo de 45. E 2 dos ângulos congruentes, cuja soma a medida é de 67,5 cada um, né? Já fizemos ali a conta ali que deu 135, né? Soma de A e B, então concluímos também que A é igual a B, tá bom? Portanto, como cada ângulo interno do octógono é formado por 2 internos de base dos triângulos 67,5,
cada ângulo interno do octógono terá a medida de 67,5, que, no caso esses dois, né, que eu já citei, seria igual a 135. Além disso, o estudante também descarta que a maneira assertiva a sentença B, uma vez que reconhece que apenas um triângulo tem a soma igual a 180, então, pelos seus cálculos, né, a soma de todos os ângulos internos de um octógono será 135 vezes 8. Dessa maneira, o estudante marca como verdadeiras as sentenças A, B e C. E se ele tivesse marcado só A e D? Então, vamos ver aqui, ó. Essa resposta sugere que, embora o estudante reconheça que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e que os triângulos isósceles demonstrado um bom conhecimento acerca dessas figuras planas, ele ainda não consegue expandir esse pensamento para figuras compostas. Dessa forma, embora ele até reconheça que não há, como todos os ângulos do octógono valer 180, prova veemente por compará-los aos triângulos aos ângulos do triângulo, desculpa, e notar que eles serão muito maiores. Ele calcula incorretamente que não calcula, na verdade, né, a medida de cada um desses ângulos internos. Outra hipótese para esse erro é que o estudante não reconhece que a soma dos ângulos do octógono deve ser calculada pensando primeiramente em cada triângulo separadamente e depois por meio de soma de ângulos da base desse triângulo. Sugere, nesse caso, então, fortalecer diferentes polígonos recortados, né, para esse estudante, pedindo a eles que dividam em triângulos congruentes. A partir dessa divisão, a qual pode ser feita com régua ou por meio de dobraduras, né, os estudantes poderão investigar as características desse polígono com o valor do ângulo central e as propriedades da congruência dos lados dos triângulos formados em seu interior, conseguindo posteriormente expandir o raciocínio e aplicá-los em outras figuras. O contrário também pode ser feito distribuindo triângulos isósceles para que os estudantes montem um octógono e verifiquem a hipótese conferindo os ângulos de cada triângulo e ângulos internos do octógono. Bom, então tudo isso daqui, gente, seria essa questão que se o aluno marcar a letra A e a letra D, eu tenho aqui, como posso dizer, eu tenho aqui uma possível resposta, né, uma possível análise de que o aluno ainda não está conseguindo compreender muito bem, tá bom? Então, é interessante eu fazer esse tipo de avaliação diagnóstica, porque eu consigo discutir com ele, eu consigo reparar, tentar prever uma maneira, uma estratégia para que ele consiga trabalhar e aí a gente conseguir encontrar aqui mais uma vez essas respostas, né? Conseguir encontrar aqui uma solução para que ele consiga compreender melhor esse contexto, tá bom? Então, e se aí tivesse marcado A, B e D, né? Lembrando que a letra B é uma assertiva incorreta, ok? Então, veja a análise. Coloca na tela para mim de novo. Essa análise aqui eu faço o seguinte, ó. Essa resposta sugere que o estudante se baseia apenas nas informações que dizem respeito ao triângulo. Assim, embora reconheça corretamente que a sentença A e D são verdadeiras, né? Ele colocou aqui, ó, A e D, ele marcou como verdadeiras. Ele assume também que as propriedades de um triângulo serão também validadas para outras formas geométricas, ou seja, ele acha também que a soma dos ângulos internos do octógono também é igual a do triângulo, né? Então, dessa maneira, ele analisou de forma equivocada, né? Isso pode sugerir que o estudante está apegado apenas às características do triângulo e não expandiu ainda suas análises para os demais polígonos. Sugere, nesse caso, retornar as diferenças entre os polígonos, mostrando que cada um deles tem características próprias. Tal trabalho pode ser executado com o uso de transferidor e figuras desenhadas por meio dos quais o estudante pode medir e comparar os ângulos internos de polígonos regulares
distintos e concluir acerca de suas diferenças. Também é possível propor desafios aos estudantes para que eles também desenhem alguns polígonos que não um triângulo, né? Que tenha soma de seus ângulos internos valendo 180 graus. Como esse estudante não conseguirá fazer tal figura, né? Ou seja, outra figura que a soma interna será 180 graus, ele concluirá que o polígono com mais lados, né, necessitam de uma soma maior entre seus ângulos internos. Ou seja, quanto maior o número de lados tiver a figura, maior vai ser o número também dos ângulos internos e posteriormente a soma desses ângulos internos, né? E se ele marcar apenas a alternativa D como correta, ou seja, ele não entendeu que a A está correta, ele não entendeu que a C também está correta, né? Ele entendeu também, marcando esta alternativa, que a B está certa, né? Ou seja, eu posso dizer que o aluno teve 2 acertos, né? Marcando apenas a alternativa D, tá? Então vamos aqui para a análise. Essa resposta indica que provavelmente o estudante apenas está familiarizado com as características relativas aos lados, né, das figuras e não aos ângulos dos triângulos e dos demais polígonos. Aqui devem ser consideradas as hipóteses de estudante não conhecer quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo, ignorando todas as alternativas que disseram a esse respeito, né? Ou a ele associar que tal soma é, por exemplo, 360 graus. E o que tornaria incorreto tanto a alternativa A quanto a alternativa C. Sugere-se, nesse caso, trabalhar primeiramente com a soma da medida dos ângulos internos de um triângulo, para posteriormente expandir esse trabalho para outros polígonos, para demonstrar a soma das medidas dos ângulos internos dessa figura. Pode-se entregar triângulos para os estudantes recortarem e montarem seus ângulos, tentando formar novas figuras. Dessa forma, os estudantes podem concluir que, ao juntar ângulos internos de um triângulo, é possível formar um ângulo raso, conforme demonstra a figura a seguir, indicando que a soma de seus ângulos internos é de 180 graus. O mesmo pode ser feito com outros polígonos, de forma que o estudante verifique quantos ângulos rasos podem ser formados em cada um desses casos, né? E aqui nós temos também outra análise, né? Como eu já falei, o aluno acerta, né? Ou seja, ele gabarita a questão. O que vai ser analisado, né? Então é atribuído para ele a nota inteira, né? O 100% de proficiência, vamos dizer assim. Significa que ele assinala apenas as corretas, tá? Quando ele assinala as corretas, ele deixa a incorreta em branco, demonstrando um excelente domínio de conteúdo relacionado às deduções, às medidas dos ângulos internos dos polígonos regulares, conforme explicitado no gabarito comentado. Quando ele deixa uma das respostas sem marcar, né, ou seja, vamos supor que ele marcou A e D como correta, né? Ele acertou ao deixar a B sem marcar, né, que a B estava errado, né? Então, o que acontece aqui? Ele tem uma pontuação de 0,75, né? Significa que ele conseguiu ter um índice de acerto ainda bom, né? Identifica corretamente como verdadeiros ou falsas 3 dos 4 itens, demonstrando um bom domínio, embora não completo, né, do conteúdo relacionado à dedução de medidas de ângulos internos de polígonos regulares. Vale ressaltar que a não marcação de uma alternativa falsa, né, como a B, né, eu citei aqui, o que acontece também é considerado um acerto por parte do estudante. E agora, vamos supor que ele marcou aqui, ele identificou como correto o verdadeiro e falso 2 dos 4 itens, né? Então, vamos supor que ele marcou aqui a letra D e aí deixou a letra B sem marcar, né? Então, aqui ele teve 2 tipos de acerto, mais uma vez, né? Então, o que acontece?
identifica como corretamente dois dos itens demonstrados. Um domínio mediano do conteúdo, relacionado à dedução de medidas dos ângulos internos de um polígono. Vale ressaltar que a não marcação do item falso, né, também é considerado como um acerto. E agora aqui nosso quarto item, vamos dizer assim, né? Ele identifica corretamente como verdadeiro ou falso apenas um dos 4 itens demonstrados, né? Ele demonstra um domínio insuficiente do conteúdo relacionado à dedução de medidas de ângulos internos e polígonos regulares. Vale ressaltar que a não marcação, mais uma vez, né, do item falso considerado como um acerto. E esse item aqui, né, ele zeraria se ele tivesse marcado como resposta correta a letra B e deixar todos os outros itens certos, né, em branco, né? Então, ele não identifica como correto nenhum dos 4 itens, né, demonstrado. Ele demonstrando não dominar o conteúdo relacionado à dedução de medidas e ângulos internos dos polígonos regulares. E vale ressaltar que não marcar a alternativa falsa é considerado também um acerto por parte do estudante, né? Enfim, conduzir o estudante a elaborar uma justificativa é sempre importante, né? Porque quando eu tenho aqui que o aluno ele não consegue fazer algum tipo de cálculo, né? É importante que ele saiba justificar qual é a opção correta. Por quê? Você vai estar trabalhando com ele a questão da argumentação também, né? Porque até mesmo, por exemplo, se é um aluno que acaba se destacando em matemática e ele vai fazer também, vamos dizer assim, a prova da UBMAP, essa questão também é sempre válida porque ele vai estar fazendo um tipo de treinamento também, né? Então, se eu quero elevar o nível de proficiência do aluno, então, assim, ele acertou a questão, mas ele ainda não entendeu muito o porquê, né? Faça com que ele discuta entre os colegas, que ele tenha algum tipo de argumentação, que ele faça a defesa do seu item, né, da sua resposta para outros colegas, porque aí ele vai estar trabalhando também essa questão da autoconfiança, né? O que mais nós temos aqui? Vamos entrar agora nos descritores para o ensino médio, né? No ensino médio também tem aqui alguns índices que estão bem abaixo e a gente vai fazer de tudo para que os alunos compreendam de forma correta como que eles estão sendo avaliados, o que está sendo cobrado lá na questão, né? A regra do jogo para que ele consiga se dar bem nessas questões, né? Que ele tenha um nível de proficiência cada vez melhor. Então, olha só, diferente lá do fundamental, nós temos o seguinte aqui. O Saero ele cobra como habilidades, né? Então ele tem o H1, H2, H3, H4 assim por diante, né? Até a habilidade 29, tá bom? Já o SAEB ele trabalha por descritor, então ele tem o descritor 3, descritor 6, descritor 2, descritor 1. Veja que a sequência aqui não é uma sequência numérica, tá? A sequência que eu tenho numérica aqui é através das habilidades do Saero. Tá bom? E por que essa diferença? Porque o SAEB ele é para o 3º ano, o Saero é para o 2º ano. Então, tem alguns descritores aqui do SAEB que aí não vão entrar no Saero porque o aluno ainda não atingiu o 3º ano do ensino médio, né? Então, alguns descritores aqui, lembra? Lá no 3º ano, né, os descritores do SAEB são 35, né? E aqui as habilidades do Saero para o 2º ano são apenas 29, ok? Então, por isso que tem essa pequena divergência aqui, H1, H2, H3, e aí eu tenho o descritor 3, descritor 6, né? Não tem uma sequência tão numérica, vamos dizer assim, tá bom? Já no fundamental, pelo menos a primeira parte, eles coincidem, perfeito? Mas o que eu devo compreender aqui? Eu devo compreender que as habilidades a qual eu vou trabalhar, né? Eu tenho esse índice de acerto aqui, né? Nós temos que tentar sempre fazer com que os alunos compreendam cada vez mais a importância de reconhecer isso daqui, ó. Quer ver? Olha só. Habilidade 1. Relacionar diferentes poliedros ou copos redondos com as planificações e vistas, né? Então, muitas vezes o aluno tem essa dificuldade de enxergar como é que é a planificação de um sólido geométrico, né? Então,
que a gente sugere? Que você leve para ele um sólido geométrico, seja um cilindro, e leve também a planificação, para que ele faça esse reconhecimento. Que ele traga de casa algumas embalagens para fazer essa planificação também. Né? Porque muitas vezes tem uma atividade, né, uma questão, onde vai ter um item e vai ter as possíveis planificações. E aí, como ele nunca viu esse item planificado, ele não vai saber reconhecer. Né? Então, ele não sabe relacionar essas diferenças. Tá? E aí, o que mais? Identificar e localização de pontos no plano cartesiano. Né? Como é que eu posso fazer uma atividade como essa? Ele pode utilizar o Google Maps, né, para poder fazer essas localizações, ou seja, olha a contextualização da matemática aqui na habilidade 2. Então veja que é uma habilidade que só tivemos 21% dos acertos. Né? Então eu consigo, de uma forma bem simples, trabalhar e elevar também esta habilidade. Né? Ah não, o que eu quero mostrar está exatamente aqui, né? O que nós queremos focar nessa primeira etapa, né, um descritor que não teve também um índice muito interessante, é a habilidade 5, tá? Que coincide também com o descritor do SAEB de número 5 também. Qual é? Resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo retângulo, seno, cosseno e tangente, né? Que teve ali 25% dos acertos. Ah, e por que nós não pegamos então a habilidade 2 ou a habilidade 4 que tiveram índices ainda menores? Porque eu acredito que tanto a habilidade 2 quanto a habilidade 4, né, elas são mais simples de compreender pelos nossos alunos, né? Basta a gente ter um pouquinho mais de cuidado, basta o aluno ter um pouquinho mais de cuidado na hora de resolver a prova, ele vai conseguir se sair melhor nessas questões. Já na questão da habilidade 5, né, que eu estou falando de trigonometria, aí já é um pouco mais complexo. Por quê? Muitas vezes essas habilidades não são tão encontradas no seu dia a dia. Né? Como, por exemplo, a habilidade 4, identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações proporcionais. Né? Então, por exemplo, ele tem uma imagem, e aí eu tenho uma outra imagem que é proporcional a ela. Aqui nós temos uma tela de TV, né? E aí eu tenho uma TV, sei lá, de 60 polegadas, eu tenho uma TV de 30 polegadas, eu tenho uma TV de 25 polegadas, né? Então eu vou ter retângulos de tamanhos diferentes, mas que são proporcionais. Qual é a proporção? Aí vai depender muito do tipo de tela, né? 16 por 9, né? 3 por 4, que são as TVs antigas. Então, são o quê? São figuras que tenham proporcionalidades diferentes. Né? Ok? Então, eu consigo reconhecer de forma mais simplificada do que uma razão trigonométrica. Perfeito? Então, trabalhar um pouco mais sobre a habilidade 5. Vamos lá. Aqui, né, só para completar, né, eu tenho ainda outras habilidades referentes a essa primeira etapa, né, que é a habilidade 7, resolver problemas envolvendo cálculos de áreas de figuras. Então, vejo que todas essas habilidades que nós trouxemos aqui, ela vai praticamente trabalhar com a área de geometria também, né? Então, continuando aqui, ó, olha só, no ensino médio, enche a tela para a gente, por favor. Olha só. Eu trouxe aqui também uma questão que vai trabalhar com vocês a unidade de temática de números e álgebra, né, que vai ser essa da habilidade 5. O objeto do conhecimento são funções trigonométricas, função seno, função cosseno, função tangente. A habilidade, a habilidade que nós encontramos lá na BNCC, ela é a habilidade da competência específica de matemática 3 e a habilidade 06, né? Que diz o quê? Resolver e elaborar problemas em contexto que envolvam fenômenos periódicos reais, ondas sonoras, fases da Lua, movimentos cíclicos, entre outros. E também comparar, né, suas representações com funções seno e cosseno no plano cartesiano, com ou sem apoio de aplicativos de álgebra e geometria. E o detalhamento é resolver problemas
em contextos que envolvam fenômenos periódicos reais e comparar com representações gráficas da função, tá? Então, uma questão bem simples aqui, ó. Uma empresa desenvolveu um novo modelo de aparelho de ar-condicionado. Durante a realização de um teste, os desenvolvedores desse aparelho notaram que a temperatura do ambiente onde este modelo estava sendo testado oscilou de acordo com a função f de t é igual a 20 mais 5 seno de 2t, com o tempo, com t variando entre 0 e 2π, em que f de t corresponde à temperatura desse ambiente medida em graus Celsius e a temperatura representada e t representando o tempo de funcionamento desse aparelho, medido em horas. Aí vem o comando. Então veja que aqui eu tenho o enunciado e tenho o comando, Esse aqui não me traz o suporte, tá? O gráfico que representa a temperatura desse ambiente relacionado com o tempo de funcionamento desse aparelho de ar-condicionado Então, tem aqui as alternativas, E nós vamos analisar ali, ó. Esse item avalia a capacidade de o estudante resolver a situação-problema em contextos que envolvam fenômenos periódicos reais e comparar com representações gráficas da função seno e cosseno, tá bom? Então, o que acontece aqui, ó, para resolver este item, o estudante poderá observar que, como o argumento da função está multiplicando por 2, tem-se que seu período será dividido por 2 também, Então, está bem aqui, nosso argumento, tá? Assim como a função é do tipo f de t 20 mais 5 seno de 2t, temos que a imagem estará compreendida no seguinte intervalo. Então aqui, ó, pegar nosso 20 mais 5, Então 20 mais 5 nós temos 15. Desculpa, 20 menos 5 nós temos 15. E 20 mais 5 nós temos 25. Então, de novo, o intervalo aí da imagem vai estar entre 15 e 20. Então, aqui, ó, se eu for olhar entre 15 e 20, eu não vou poder marcar a alternativa A, porque ele está entre 5 e menos 5. Eu já descarto a letra A, eu já descarto também a letra C, O meu gráfico não está aqui entre o 5 e o 25, tá bom? Aqui, ó, eu posso ter a possibilidade de marcar a alternativa E, a alternativa C também, desculpa, B também, pode ser verdadeira. E a alternativa D também pode ser uma das verdadeiras. Então, eu já descarto a letra A e já descarto a alternativa C, Só com essa informação aqui, ó. Ok? Seguindo, se eu igualar o nosso t igual a 0, ou seja, o primeiro item aqui, colocando tempo igual a 0, nós temos aqui 2 vezes 0, 0. Seno de 0 também é 0. 5 vezes 0 continua sendo 0, ou seja, todo esse lado aqui ele fica zerado. Então, o f de 0 é igual a 20. Significa que esse pontinho aqui vai ter que iniciar do 20, Então, a letra E eu acabei de descartar porque aqui inicia do 25 e não do 20, Então, veja que restou agora apenas a alternativa B e a alternativa C. Então, se o aluno marca uma dessas duas alternativas, a proficiência dele vai ser maior, porque ele compreendeu vários desses itens que nós já citamos aqui, Então, assim, a partir das informações e cálculos apresentados, concluiu-se que a alternativa B corresponde à resposta correta. Ao analisar essa alternativa, presume-se que o estudante possivelmente tenha consolidado a habilidade avaliada pelo item, Então, como que eu sei que é a alternativa B e não a alternativa D, Por conta que está bem aqui, ó. Cadê? Ele vai ter o seu período dividido por 2, Por quê? Porque o argumento aqui da questão é 2, Então, o que acontece?
que o período aqui de 0 até 2π, eu vou ter que ter aqui um período dividido por 2, né? Ou seja, eu tive esse destaque aqui entre os dois períodos, né? Em vez de aqui, que só tem um, né? Então, veja que eu tenho aqui a questão do comprimento da onda, da amplitude, né? Então, assim, tem várias questões que eu fui resolvendo sem precisar de um contexto de fórmula, né? Mas aí o que acontece? Quando eu vou fazer os motivos, né, por quais ele errou, eu vou entender esses motivos, né? Pode ser o quê? Interpretação incorreta aqui dos fenômenos periódicos. Que mais? Confundir periodicidade com representação simples, né? Então, eu tenho que entender o que o aluno ainda não está conseguindo representar de forma correta, né? Pode ser o que também? Não entender a diferença entre características que representam ciclicamente ou que apenas se repete sem uma periodicidade, né? Então, trazer essas questões a que o aluno mesmo possa debater, discutir qual é a melhor maneira de resolver também, né? Vamos lá. Então, critérios para que a gente possa construir a resolução desta atividade. Enche a tela, por favor, novamente. Olha só que legal aqui, ó. Eu posso fazer o quê? Introdução progressiva dos conceitos. Vamos começar com a base, né? Seja ela fazendo revisão de uma função linear, uma função quadrática. Por exemplo, peço para que os alunos desenhem o gráfico de uma função linear e de uma função do segundo grau também, né? E em seguida vai introduzindo ali a função seno, função cosseno, mostrando como cada uma dessas se comportam, né? Construção gradual também. Mostre um exemplo simples de uma função seno, né? E aí você vai introduzindo algumas dificuldades para que ele vá desenvolvendo cada vez mais essa habilidade, tá? Então, gradualmente introduz a ideia de amplitude e período. O que mais que nós podemos ter? Contextualização e aplicação na prática, né? Conectar com fenômenos reais, seja usando o exemplo de ondas sonoras, explique o que é a altura, o que é a amplitude, né? Diferença entre a altura e a amplitude de uma onda sonora. Você pode fazer também a questão da frequência, né? Relacionando ao período, enfim, né? São maneiras que nós podemos trazer aqui que vão estar ajudando a exemplificar também. Exploração de ferramentas tecnológicas, isso daqui é muito interessante, tá, gente? Porque eu posso pegar um aplicativo, né, e mostrar como é que eu vou usar a função seno e cosseno e criar animações e mudar essa função, né, essa periodicidade em tempo real, e aí vai vendo o comportamento desses gráficos, né? Desenvolvimento de competências digitais, né? Porque ele vai aprender a mexer com esse software, com esses aplicativos que possam trazer também essa variação de resultados, ok? E agora é a vez do professor aí na escola, tá? Agora chegou a sua vez. Eu quero que vocês lá no chat comentem sobre essa questão aqui, tá? Nós temos aqui uma questão, eu quero que vocês me digam como que eu posso resolver essa questão? Como é que o aluno pode proceder para resolver essa questão? Olha só, você já reparou que a moeda de 25 centavos esta moeda foi cunhada em 1995 e apresenta um polígono regular com os vértices apontados, né, apoiados na circunferência. Então, isso daqui é o nosso enunciado, né? E aí nós temos aqui, ó, neste caso, dizemos que o polígono está inscrito na circunferência. Logo, podemos afirmar que o nome do polígono e a medida do ângulo interno desse polígono são, ou seja, aqui ele conclui, né, com o comando. Então, mais uma vez, eu tenho aqui uma moeda de 25 centavos e eu quero que o aluno saiba qual figura que é essa daqui, né? Ou seja, ele só precisa saber o quê? Quantidade de lados e aí fazer o cálculo de um ângulo central, né? Desculpa, eu vou começar com o cálculo de um ângulo central e aí depois eu vou fazer o quê? Quanto que mede cada ângulo interno, né?
Então, se ele sabe que aqui eu tenho 7 lados, né, e ele sabe o nome dessa figura, eu tenho aqui apenas 2 alternativas que eu posso marcar como correta, né? Então, para poder verificar se ele compreendeu corretamente essa questão, eu preciso saber, primeiro, o número de lados. Então, tem 7 lados, vai ser um heptágono. Agora, o meu ângulo interno ele é de 51 ou ele é de 129? Então, eu vou resolver aqui, ó. Eu sei que eu tenho 7 ângulos internos, né? Se eu fizer ali 360 graus dividido por 7, eu tenho 51 aproximadamente, né? E se eu pegar aqui como a referência esse triângulo, né? Esse triângulo aqui, ó, tá? A soma dos ângulos internos dele é igual a 180 graus, ou seja, eu troquei o C por 51. Vamos resolver ali, temos que A mais B, ou seja, um ângulo interno é aproximadamente 129 graus, né? Então, portanto, nós temos como a alternativa correta a alternativa D. Então, em vez de só passar uma questão como essa para que os alunos possam resolver, mostrar uma maneira que eles possam também estar justificando, tá? E aí, quais serão os próximos passos? Nós temos agora, né, um encontro daqui a uns 15 dias, né, nós vamos mandar para vocês esse cronograma, tá bom? E aí, as próximas habilidades que nós vamos trabalhar, nós vamos fazer do ensino fundamental o descritor 10, tá? E para o ensino médio, a habilidade 8, ainda falando sobre espaço e forma, tá bom? Porque dentro da matemática, né, os descritores lá do 9º ano e do 2º ano, nós temos o quê? O espaço e forma, né, ou seja, essa unidade temática tem muitos descritores. E aí nós fizemos assim, né, dividimos a etapa 1 e a etapa 2 para a gente ter descritores, habilidades, mais de um, na verdade, né, para que a gente possa trabalhar e ter uma sequência a qual os alunos entendam perfeitamente, né, entendam mais propriedades da geometria, né, porque a geometria acaba abrindo as portas para outros conteúdos também, né, para outras habilidades, para outras unidades temáticas, né? Então, nós também faremos aqui revisão dos descritores com menor índice de acerto, né, ou seja, maior quantidade de erros, né? E também nós devemos consolidar os descritores por meio de elaboração de justificativas, tá bom? Então, por exemplo, o que nós pretendemos também é fazer com que os alunos descrevam as suas dificuldades para que a gente, numa avaliação diagnóstica, possa trabalhar cada vez mais essas defasagens, para que eles compreendam exatamente como proceder em cada uma dessas questões, tá bom? Então, a nossa primeira live fica por aqui. Eu gostaria de agradecer imensamente a todos que acompanharam. Mais uma vez, nós reforçamos que estamos muito contentes de estarmos aqui trazendo esse material, esse conteúdo para você, né? Nossa equipe toda está aqui envolvida para que o nosso material, né, a nossa formação seja cada vez melhor e que a gente possa contribuir para a elevação desses índices, tanto em matemática quanto em português, ok? Então, ficamos por aqui, esperando vocês para as próximas formações e até lá!